Olá, tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo e bem-vinda em mais um vídeo, onde nós estaremos meditando na palavra de Deus. Antes de iniciarmos o vídeo desse dia tão especial, eu quero agradecer a você que tem se agregado a essa família, tem se inscrito no nosso canal, sempre tem deixado seu like, seu comentário, tem compartilhado a mensagem de Deus. A minha palavra de gratidão a você, tá bom? Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu já te faço o convite. Assista o vídeo, se você gostar, se inscreva no canal e não perca a oportunidade de estar sempre conosco aqui, compartilhando, curtindo, comentando a palavra de Deus. Como você viu no título, nós estaremos falando sobre esse fato tão importante, o Tribunal de Cristo. Tá bom? Logo após a vinheta nós estaremos entrando nesse tema tão especial. Não saia daí. Roda a vinheta. Existem alguns acontecimentos de extrema importância relatados na Bíblia Sagrada que nós deveríamos dar uma atenção especial, na verdade toda a palavra de Deus, mas algumas coisas traz esperança, temor, e esse tema vai trazer justamente isso para o nosso coração, esse temor e essa reverência a Deus, o Tribunal de Cristo. Na visão pré-tribulacionista, que é a que eu acredito, lembrando que isso não faz de mim melhor ou pior do que você, se você tem um ponto de vista diferente, pós-tribulacionista ou mid-tribulacionista, né? Mas essa é a forma que nós entendemos a palavra de Deus. Na visão pré-tribulacionista, então, como eu estava falando, existem dois eventos extremamente importantes para a igreja após o arrebatamento. Segue-se o Tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. O texto que os teólogos pré-tribulacionistas usam para defender ou discorrer sobre esse pensamento do Tribunal de Cristo está em 1 Coríntios capítulo 3. Eu gostaria que você acompanhasse comigo aí na tela, a partir do versículo de número 9, que diz assim: Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Então, a leitura desse texto nos informa que haverá um tribunal, Jesus Cristo é o juiz, e haverá critérios para esse julgamento. Ele é o juiz desse tribunal. Quando Paulo escreve a segunda epístola dele aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, e também a carta de Paulo aos Romanos, também, capítulo 14, e também o versículo 10, vai fazer menção sobre essa verdade tão sublime, de que há um tribunal e que nós compareceremos ante esse tribunal. É o tribunal de Deus, o tribunal de Cristo. Em Romanos, capítulo 14, versículo 10, Paulo faz uma indagação, e a indagação é essa: E você, por que julga o seu irmão? E por que despreza o teu irmão? Haja visto que nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Então é fato que o tribunal de Deus existe. Mas o que é esse tribunal? É sobre esse primeiro ponto que eu gostaria de pensar com você. O que é esse tribunal de Deus? Ou Tribunal de Cristo? Gente, existem algumas palavras para tribunal. Eu não sou especialista, mas a gente pode pensar em algumas palavras com a ajuda dos comentários. A primeira palavra usada para tribunal
que aparece aí no grego. Como eu já falei, eu não sou um exímio exegeta, mas com a ajuda dos comentários e dos dicionários a gente consegue se aprofundar um pouquinho. A primeira palavra é criterium, usada em Tiago, capítulo 2, versículo 6, e 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2 e 4. De acordo com Thayer, essa palavra significa instrumento ou meio de pôr à prova ou julgar qualquer coisa, lei pela qual alguém julga, ou local onde o julgamento é feito, tribunal de juiz, banca de juízes. A primeira palavra, criterium, é onde o juiz sentencia, onde o juiz lança a palavra. A segunda palavra, acredito que uma das mais conhecidas, é a palavra bema. De acordo com um estudioso chamado Sally Harrison, nos Jogos Gregos de Atenas, a velha arena tinha uma plataforma elevada na qual se assentava o presidente ou juiz da arena. De lá ele avaliava todos os competidores e lá ele recompensava todos os vencedores. Era chamado benta ou assento de recompensa. Nunca foi usado em referência a um assento judicial. Então a palavra bema aí, ou benta, na verdade não é uma questão de julgamento para punir, mas um julgamento para recompensar. Então quem está sendo julgado no bema é alguém que vai receber uma recompensa. Mas essa palavra também foi usada quando Paulo estava no Areópago e ali julgavam ele, quando estavam julgando. Então é muito relativo. O que sabemos é que o juiz que é executado ali é um juiz que pode trazer recompensa e é um juiz que não pode ser subordinado, pelo menos na ideia bíblica, em se tratando de Deus julgando os seus servos. Nesse modo, então, a palavra bema, ela está mais associada à proeminência, à dignidade, à honra, à recompensa, e não simplesmente à ideia de julgamento e justiça. Logo então, a palavra que o apóstolo Paulo escolheu em referência ao local onde se dará esse tribunal, deixa prever qual que é o seu caráter. Então nós deduzimos que o tribunal é um tribunal de recompensa. Muito bem. Em segundo lugar, nós gostaríamos de pensar aqui onde se dará o tribunal de Cristo, ou o bema de Cristo. Em que ocasião se dará esse acontecimento tão sublime que é o tribunal de Cristo? O acontecimento se dá logo após a translação da igreja para fora dessa esfera terrestre. Existem algumas considerações que apontam para o entendimento dessa recompensa após a retirada da igreja. Em primeiro lugar, de acordo com Lucas capítulo 14, versículo 13 e 14, a recompensa, ou seja, o galardão, está associado com a ressurreição. E a ressurreição, obviamente, está associado ao arrebatamento da igreja ou à volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas, ele diz assim: mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Então veja que o galardão está associado à ressurreição dos justos. Em segundo lugar, quando o Senhor Jesus Cristo vier à sua igreja, ela já é vista como estando recompensada. Então, isso implica em que a igreja recebe a recompensa no arrebatamento e no retorno dele, a igreja já está recompensada. Isso está em Apocalipse capítulo 19, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: foi-lhe dado para vestir-se de linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos ou obras dos santos. A palavra atos de justiça ou justiça dos santos, aí é plural, atos de justiça, não está associado simplesmente à justificação, porque a justificação é uma obra que Jesus realiza no crente. Agora, atos de justiça são atos ou obras que Deus realiza através do crente, ou seja, são as nossas obras mesmo. Lembrando, gente, que eu não estou falando que somos salvos por obras, não. Aqui nós estamos analisando a questão da recompensa. Por exemplo, não tem como uma pessoa igual
Paulo ser recompensado assim, da mesma forma que eu, por exemplo, né? Paulo, ele tem uma recompensa muito grande, porque Paulo foi um desbravador, Paulo foi um grande apóstolo, fez muita coisa, implantou muita igreja, serviu o reino de Deus, se gastou e se deixou ser gasto. Então, obviamente, eu teria uma recompensa muito menor do que a de Paulo, porque Paulo fez muito mais. Lembrando que, assim como Paulo foi salvo pela graça, eu e você também somos salvos pela graça mediante a fé. Todavia, nós seremos recompensados por aquilo que fazemos para o Senhor. Então, voltando aqui, ainda falando sobre atos de justiça, esses atos de justiça não podem ser uma referência imputada por Cristo em nós. Lembrando, justificação e atos de justiça são coisas diferentes. A justificação é a porção de Jesus no crente. Agora, os atos de justiça são aquilo que vai sobreviver ao exame criterioso do nosso Senhor no tribunal dele. E a base desse julgamento será o galardão. Aquilo que for aprovado, e a gente já vai ver qual o significado de obras de ouro, prata e pedras preciosas e feno, palha e madeira. Então, aquilo que foi feito para a glória de Deus vai receber uma recompensa. E aquilo que foi feito assim, com a outra intenção, afinal Deus julga as intenções, não vai ter recompensa, simplesmente isso. Nós temos 3 textos bíblicos que vai nos dá mais ou menos uma ideia de galardão. O primeiro texto bíblico está em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. O segundo está em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. E o terceiro em Apocalipse 22, 12. Nesses textos, o galardão está com o Senhor e será dado aos seus servos na sua vinda. Então vamos olhar comigo os textos aí, 1 Coríntios 4, 5. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. 2 Timóteo 4, 8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Apocalipse 22, 12. Eis que venho em breve. A minha recompensa, ou algumas traduções está o meu galardão, está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que ele faz. Ou seja, o galardão está associado com o dia em que ele vem para os seus santos. Ele vem para os seus santos com o galardão. Daí nós acreditamos nessas duas fases da vinda de Jesus, porque a primeira fase da vinda de Jesus, ele vem para os seus. A segunda fase, ele vem com os seus santos. Na primeira fase, ele vem recompensar os santos. Na segunda fase, os santos vêm com ele já recompensado com os atos de justiça, que é essa glória que brilha, né? Então, aqui para a gente pular para o próximo tópico, o galardão da igreja se dá, então, entre o arrebatamento da igreja e a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso a gente entende, nós aqui que temos a visão pré-tribulacionista, no arrebatamento secreto, né? Que Jesus virá para a igreja e depois virá com a igreja. O terceiro lugar que eu gostaria de conversar com você aqui e refletir é o lugar onde acontece esse tribunal de Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 17, o apóstolo Paulo diz que nós seremos arrebatados entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Visto que o bema, ou o tribunal de Cristo, segue a translação, esse lugar se dará nas regiões celestiais, no espaço entre a terra e o céu espiritual que nós não conseguimos definir, porque Paulo usa a expressão nos ares. Não sabemos como, mas sabemos que há uma dimensão espiritual. Agora, esse tribunal, se nós estamos falando de um tribunal, de um trono, tem um juiz. E o juiz desse tribunal é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em 2 Coríntios 5, 10, o apóstolo Paulo diz que todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam
Mas precisamos entender então que, em primeiro lugar, o juízo foi dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João, capítulo 5, versículo 22, a Bíblia nos fala, Jesus falando, né, que o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Em Romanos 14, 10, novamente, a palavra ali aparece como o tribunal de Deus. Mas o tribunal de Deus mostra nessa expressão de Paulo que Deus confiou o julgamento ao Filho. Deus confiou, Deus atribuiu essa honra ao Filho, o julgamento, né? Parte da exaltação de Cristo também é justamente isso. É o direito de julgar vivos e mortos, né? Toda a autoridade divina também foi colocada nas mãos de Cristo. Isso faz parte da sua exaltação divina. Foi-me dada toda a autoridade, Jesus diz lá em Mateus, nos céus e na terra. Agora, quem participará do tribunal de Cristo? Na visão pré-tribulacionista, quem participa do tribunal de Cristo são os santos, os eleitos, aqueles que foram redimidos e comprados com alto e bom preço, o sangue de Cristo. Quais que são as bases que nós utilizamos, os teólogos pré-tribulacionistas utilizam para defender que esse tribunal é o tribunal para os santos? A Bíblia vai nos falar o seguinte, que sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Então isso aqui é uma referência aos eleitos. Uma pessoa ímpia não tem uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Lembrando que isso aqui é uma metáfora. Versículo 2. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestido da nossa habitação celestial. A única pessoa que pode ter uma habitação celestial é o eleito de Cristo, o eleito de Deus. Porque estando vestidos não seremos encontrados nu. Versículo 4. Pois enquanto estamos nessa casa, falando do nosso corpo, da nossa habitação, do nosso tempo, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial. Somente o eleito pode ter uma habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Versículo 5, Paulo continua dizendo que foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Somente o eleito, a igreja salva, tem o Espírito como garantia, assim como Paulo fala lá em Efésios capítulo 1 também. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Somente uma pessoa salva pode andar pela fé e não pela vista. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhes agradar, quer estejamos no corpo, quer deixemos. Então, essas expressões aqui são utilizadas para se referir ao povo de Deus, ao povo eleito de Deus. Então, esse tribunal aqui não vai ser para todo mundo. O tribunal de Cristo é o tribunal para a igreja. O que está sendo evidenciado aqui, como a gente vai ver a seguir, não é a questão de salvação ou não, mas a questão de recompensa, de galardão. Só gostaria de dar uma pausa aqui rapidinho e lembrar você de deixar o seu like e se inscrever se você ainda não se inscreveu, tá bom? Vamos continuar. Às vezes você esquece, eu estou te fazendo esse favor aí de te lembrar. Então vamos lá. Qual que é a base, então, gente, da avaliação, como eu estava falando, né? Não é uma avaliação para a salvação, mas para a recompensa. Quais que são as bases para essa avaliação, para essa recompensa? Quando você pega textos, por exemplo, como Romanos 8:1, João 5:24, 1 João 4:17, fica evidente que a nossa salvação ela é imputada a Jesus. A nossa salvação, a nossa justificação, Jesus já recebeu o julgamento por nós. Por isso que nós somos salvos pela graça. Então, o que está em jogo aqui não é a questão da salvação ou não. Nós não seremos julgados para vermos se seremos salvos ou não com base nas nossas obras. Eu repito, nós seremos julgados com base nas obras para recompensa. Até porque, em um dado momento, Jesus disse assim, que se você faz alguma coisa e você é galardoado, é recompensado, é elogiado por isso, você já recebeu o seu galardão.
Então, veja que Jesus está dando a ideia de que existe um galardão futuro, uma recompensa que será dada por Deus. Eu já quero fazer uma aplicação, apesar de ser um estudo aqui, e falar para você que Deus ele tem uma recompensa para tudo que você tem feito, para o que você faz. Quando você faz sem a intenção de receber louvores, honra e glória humana, Deus ele está vendo tudo isso e ele vai recompensar. Até um copo d'água que você dá para uma pessoa, 1 quilo de alimento, um abraço, uma veste, uma sopa que você serve na madrugada, um pão com salsicha, seja lá o que for, desde que você faz isso com boa intenção, Deus ele te recompensará. Amém? Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 ao 17, Paulo vai usar algumas categorias de objetos. Ele vai falar de ouro, prata e pedras preciosas, são obras que resistem ao fogo. Ele vai falar de palha, de feno e de madeira, que são obras que não, ou materiais que não resistem ao fogo. Quando nós olhamos para ouro, prata e pedras preciosas, nós, de primeira instância, nós deduzimos o quê? Beleza, valor e algo que é difícil de ser obtido. Provavelmente é uma referência aqui àquilo que é dado por Deus, aquilo que nós fazemos por meio de Deus, por meio dos dons espirituais, por meio do auxílio de Deus diretamente. Depois ele cita os outros 3 materiais, feno, palha e madeira. Primeiro, o feno ele se desintegra muito rápido, a palha faz volume, é muito volume, né? Mas não tem conteúdo, e a madeira é aquilo que pode inchar com a água, né? Você molha a madeira, ela incha. Pode ser corrompido pelo cupim, pode ser consumido pelo fogo. Isso fala de materiais que são temporários, né? Porque acabam muito rápido, barato e fácil de obter. Isso fala daquilo que nós fazemos por nosso próprio mérito e nossa própria força. Agora, a palavra que Paulo usa para comparecermos, preste atenção que isso aqui é muito importante, compareceremos, em 2 Coríntios 5,10, ela poderia ser traduzida por sejamos manifesto. Ou seja, não é simplesmente o fato de eu, ou o ato de eu ir comparecer, mas o que a palavra de Deus nos diz, nos informa, é que o ato de eu e você estarmos na presença de Deus manifestará tudo aquilo que sou em essência. Manifestaremos-nos diante dele. Ou seja, o propósito do tribunal de Cristo é revelar a intenção com que eu fiz a obra de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque às vezes nós nos encantamos com algumas pessoas que fazem a obra de Deus e é maravilhoso. Mas é um negócio tão profundo que só Deus sabe no fundo, qual que é a intenção que nós estamos fazendo a obra. Então, nesse julgamento, Deus vai revelar não só o que a pessoa fez, certo? Às vezes as pessoas fez muitas obras que não está aí na rede social para as outras pessoas verem, mas Deus também vai revelar a intenção com que a pessoa fez essas obras. E de acordo com essa intenção, Ele vai recompensar. A pessoa vai ser galardoada ou vai perder galardão. Lembrando que a pessoa não vai deixar de ser salva por causa disso, mas vai ganhar ou perder galardão. A observação de Plumer, um estudioso, é que nós não seremos julgados em classes, ou seja, coletivamente, mas individualmente. E aí esse julgamento é para ver se as obras são boas ou más. Mas precisamos entender aqui que a palavra má aqui, ela não significa, por exemplo, caquia. A palavra mal, aí, segundo Duane Pentecostes, que Paulo usou para essa expressão, ele diz que nós devemos observar que Paulo não usa palavras comuns correspondentes ao mal moral, por exemplo, como cacos ou poneras, que significam que é ético ou moralmente maléfico, ou seja, é o mal moral. Mas segundo Trent, ele significa maldade sob outro ponto de vista. Não de maldade ativa ou passiva, mas de inutilidade, de impossibilidade de gerar qualquer bem. Essa noção de inutilidade ou desvalor é a noção central. Então aqui não é uma questão de mal moral, mas aquilo que tem efeito positivo ou aquilo que é indiferente, aquilo que não tem
valor. É igual você, por exemplo, querer oferecer um copo de água para quem está sentado do lado da fonte. Então não tem muito sentido, né? A pessoa já está do lado da fonte, então aquilo que você está fazendo é mal, nesse sentido de que não tem valor. Agora, quando você oferece um copo d'água, né, para alguém que está no deserto, passando por uma grande necessidade, a sua atitude é a mesma, mas é uma atitude muito benéfica, muito boa, porque está gerando um resultado, né? Não é uma coisa inútil que você está fazendo. Então, é mais ou menos o seguinte: eu posso pregar a palavra de Deus numa igreja lotada, e lá dentro almas se converterem, glória a Deus, aleluia. E eu posso pregar a palavra de Deus dentro da minha casa, fora do ambiente religioso. Onde que é mais fácil alguém se converter? Dentro do ambiente religioso. Onde é mais fácil eu mostrar espiritualidade? Dentro do ambiente religioso. E eu não estou dizendo que não é importante, isso é importante, mas eu estou apenas usando um exemplo assim bem simplório para compararmos em termos de efeito, em termos de eficiência. Onde que é mais eficiente que eu seja uma pessoa assim, cheia do Espírito Santo, que procure evangelizar, que procure pregar a Deus através das minhas obras, onde o nome de Deus não é propagado costumeiramente, ou seja, na minha família, na escola, no trabalho. Entende isso? Isso é uma coisa que eu acredito que Deus vai levar em consideração no julgamento. Estamos correndo já para o finalzinho aqui, não se apresse não. É muito bom, né? A palavra de Deus assim, é uma glória muito forte. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 14 e 15, gente, a palavra declara que esse exame terá duplo resultado: um galardão recebido ou um galardão que se perderá. O que determina se alguém perde ou ganha galardão é o teste do fogo. Literalmente, a prova de fogo. Paulo vai dizer, pois, que o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Quem vai provar se o que eu estou fazendo, se o que eu fiz, na verdade, né, vai ser bom ou mal, lembrando no sentido de eficiente ou não eficiente, é o teste do fogo, o fogo de Deus. O que me chamou a atenção nesse texto é que nós notamos que o teste dessas obras não é um teste externo, mas é um teste interno, não é uma observação externa, aquilo que Deus vê, porque você pode ver, né? Mas aí Deus vai submeter ao fogo. Qual que é a prova de que aquilo não é palha? Passa pelo fogo. Qual que é a prova de que aquilo não é madeira? Passa pelo fogo. Deus não vai ficar observando, ele vai testar mesmo, com um fogo que não sabemos qual, mas com certeza que esse teste aí ele não pode ser burlado, né? Um teste onde todos nós deveremos passar e o fogo vai provar se a obra de cada um foi feita com a intenção de glorificar a Deus ou não. Logo, nós podemos deduzir que é um teste que prova o caráter das pessoas, né? Qual a intenção, a motivação interna com que alguém fez a obra de Deus. O contexto dessa palavra, da recompensa, Paulo fala que Cristo é o fundamento, certo? Paulo pôs o fundamento e os obreiros subsequentes viriam construindo. Aí ele vai e fala, tome cuidado sobre como cada qual constrói sobre esse fundamento. Ou seja, é a obra de Deus de modo geral. Ou seja, eu acredito que ouro, prata e pedras preciosas são materiais indestrutíveis, né? Pelo menos a gente entende que são indestrutíveis até certo ponto, porque dependendo da temperatura do fogo, você põe, o fogo derrete o ouro, enfim, não quero entrar nesse critério, mas acredito que na mentalidade de Paulo, ele estava usando esses elementos para mostrar que são elementos que resistem ao fogo, né? Essas são obras de Deus, a quais os homens simplesmente se apropriam e usam, ou seja, é a obra que o homem realiza pelo poder do Espírito Santo, pela autoridade de Deus, para a glória de Deus. Por outro lado, madeira, feno e palha são obras destrutíveis. São obras que o homem faz para a sua própria glória, com seu próprio esforço, buscando a glória pessoal. Tem gente que usa a palavra para se beneficiar. Tem gente que usa a palavra de Deus e pode até conduzir alguém ao céu. E mesmo assim se perder no final. São coisas que o homem faz pelo seu próprio esforço para a sua própria glória.
O tribunal de Cristo vai revelar o que os homens fizeram pelo Espírito para a glória de Deus e o que foi feito pelos homens mediante a carne para a glória terrena. Para garantir, já antes que alguém tenha alguma dúvida, para garantir contra uma possível interpretação de que esse julgamento é um julgamento para a condenação, o próprio Paulo ele já sana essa dúvida quando ele fala no versículo 15 de 1 Coríntios 3,15, quando ele diz que por mais que alguém perda esse galardão, mas esse mesmo será salvo todavia como que através do fogo. Há recompensas no Novo Testamento. Há pelo menos 5 níveis de recompensa ou galardão, né, que o cristão ele vai receber quando ele passa por determinada prova. Em 1 Coríntios capítulo 9, 25, o apóstolo Paulo fala que há uma coroa incorruptível para os que obtiverem vitória sobre o velho homem. Veja, uma coroa incorruptível para quem vence a carne, para quem vence a sua natureza caída. Primeira recompensa, primeira coroa. A segunda coroa está em 1 Tessalonicenses 2,19. Para que o apóstolo fala que há uma coroa de alegria para aqueles que ganham almas. Veja, quem ganha alma receberá uma coroa de alegria. Lembrando que não são coroas físicas, mas eu acredito que seja uma honra. Galardão, acredito que seja uma espécie de honra, uma honra de alegria. Mas o texto diz coroa, então vamos repetir o que o texto diz. Em Tiago, capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz que há uma coroa de vida para aqueles que suportam a provação. Em 2 Timóteo, capítulo 4, 8, Paulo fala que haverá uma coroa de justiça para os que amam a sua vinda. Paulo está se despedindo de Timóteo, ele fala que está indo receber a coroa de justiça, né? Que o Senhor, o justo juiz, o daria não somente a ele, mas a todos os que amam a sua vinda. Então, uma coroa de justiça. E Jesus também falou, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Então, talvez faça uma referência a isso. Também a quinta coroa é a coroa de glória para os que se dispuserem a apacentar o rebanho de Deus. Quem diz isso é o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 4. Embora venhamos reinar com Cristo, eu acredito que esse galardão, a nossa coroa, é a coroa do vencedor. Existe a coroa de Deus, a coroa real, e a nossa coroa é a coroa do vencedor. Não se compara à coroa de Deus. Até porque em Apocalipse 4:10, nós vemos os anciãos tirando as suas coroas e rendendo aos pés do Cordeiro de Deus. Então, acredito que a nossa maior honra é honrar a Deus. A nossa maior alegria é ver a alegria de Deus. A nossa maior glória é ver a glória de Deus. Esse é o nosso maior galardão. As nossas considerações finais aqui, gente, é que, observando as Escrituras, nós observamos que nós fomos redimidos, nós fomos salvos para render glória a Deus. 1 Coríntios 6:20, Paulo nos informa isso. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifique a Deus com o corpo de vocês. Nós seremos julgados no tribunal de Cristo com base naquilo que fizemos por meio do nosso corpo. Este é o seu destino. E esse é o seu destino eterno. Quando você receber o seu galardão lá, você ainda não terá cumprido o seu destino eterno. E isso continuará por toda a vida eterna. O primeiro galardão que você recebe ali é apenas o pontapé inicial, visto que o galardão é associado com a luz que brilha. Em muitos trechos das Escrituras nós temos isso. Daniel, por exemplo, capítulo 12, versículo 3, nos informa que aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como estrelas para todo sempre. Mateus, capítulo 13, versículo 43, diz que então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvido, ouça. O galardão do crente, o galardão para mim e para você, é a capacidade de manifestar a glória de Cristo eternamente. Quanto maior o seu galardão, maior a capacidade de você glorificar a Deus. Desse modo, no exercício do galardão do crente, quem é glorificado não é quem recebe, é aquele que doa. Quem é glorificado não é eu e nem você por recebermos o galardão,
mas Cristo que nos galardoa. A capacidade de irradiar glória, como eu citei no início, o exemplo de Paulo, receber um galardão muito maior que o meu, é justamente isso. Essa capacidade de irradiar a glória de Deus será diferente, mas não haverá sensibilidade de carência, uma vez que todos os crentes estarão plenos em seu método de adorar a Deus. Isso aqui está associado à capacidade. Um tem capacidade para governar 10 cidades, outro tem capacidade para governar 50, outro 100. Um 30, um 60 e outro 100. Então, por mais que o teu galardão seja pequeno ou muito grande, na verdade, quem tem muito galardão não tem mais do que merece. E quem tem menos galardão não tem menos do que merece. Porque esse galardão, como eu disse, eu repito, é o nosso privilégio, é a nossa capacidade de irradiar a glória de Deus. E nessa capacitação de irradiar a glória de Deus, eu e você estaremos totalmente plenos em Deus. Como diz John Piper, nós estaremos desfrutando dessa glória peculiar, dessa glória terrível, dessa glória maravilhosa, manifestada hoje pela palavra de Deus, mais um dia, pela própria manifestação da palavra em glória nos céus. Gente, espero que esse estudo tenha sido bênção para você. Não se esqueça do que o apóstolo Pedro nos diz, que Deus ele nos chamou, né, das trevas, para que nós proclamássemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então não perca a oportunidade de pregar a palavra de Deus, de falar de Jesus, de se aproximar de Jesus, porque um dia, e eu espero ver você lá, diante do tribunal de Cristo, não para ser condenado, mas para ser galardoado e reinarmos com Ele para todo sempre. Amém? Um beijo fraterno no seu coração, Deus abençoe sua vida, sua família. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com mais alguém, tá bom? Sugira temas aí nos comentários para que a gente possa trazer aqui para você. Espero de verdade que esse coração, espero de coração que esse canal aqui seja bênção e abençoador para você. E ore, porque a nossa intenção não é agradar as pessoas. Por mais que a palavra de Deus seja maravilhosa, nossa intenção primária é trazer glória a Deus. Por mais que entre pessoas e saiam do canal, a nossa intenção não é ter um público gigantesco aqui. Eu poderia estar falando de uma série de coisas que agradariam as pessoas. Mas o nosso papel, a nossa missão é glorificar a Deus através daquilo que temos, tá bom? Então, Deus abençoe a sua vida. Um beijo fraterno no seu coração e até a próxima saudação.